Capítulo 25. Ana anunciou ao pai sua intenção de se casar com Marco Polo. Lúcio tentou impedir de todas as formas. Fez de tudo para que ela se apaixonasse por alguém de sua classe social e poder financeiro, mas não teve êxito. Imagine, um psiquiatra em minha família, vigiando meus passos. Não suportarei, pensava. Preciso de alguém que multiplique meus bens e não que aponte meus problemas, refletia. Tentou mais uma vez seduzi-la. Filha, não é por causa do dinheiro, mas há filhos de banqueiros e de industriais fascinados por você. São pessoas do seu ambiente, do seu meio. Você se sentirá menos deslocada. Dê uma chance para eles. Já namorei alguns deles e aumentei meu vazio. Que vazio? O que esse rapaz tem de especial? Marco Polo me ama intensamente. Além disso, ele ama o ser humano. É preocupado com a humanidade. Não seja ingênua, minha filha. As pessoas só são preocupadas com o próprio bolso. É uma pena que você pense assim, papai. Quem vive para si mesmo só enxerga segundo as intenções nos outros. Ele resmungou, mas antes que rebatesse, ela perguntou. Você já se apaixonou por alguém? Lúcio claudicou. Nunca tiveram uma explosão afetiva, nem pela mãe de Ana. Nos últimos anos, só desfilava com mulheres bem mais jovens, algumas famosas, mas não amava ninguém. A única coisa que movimentava sua emoção era aumentar sua grande fortuna. Titubeando, respondeu. Bom, não sei, acho que sim. Quem ama não tropeça no achismo. O amor é a única certeza da existência, papai. Se nunca amou alguém, nem minha mãe, jamais entenderá o que sinto. Lúcio saiu desconcertado. Ana realmente estava diferente. Ele perdera o domínio sobre ela. Inconformado, dias depois fez mais uma tentativa. Disse que estava comprando uma casa na Inglaterra. Conseguiria para ela um trabalho num excelente hospital e uma vaga para fazer doutorado em Cambridge. Você não precisa terminar seu namoro com Marco Polo, disse com esperteza. Será bom para o próprio futuro de vocês que continue seus estudos e se prepare melhor profissionalmente. Ela não aceitou. Pai, a vida inteira esperei que você se preocupasse realmente comigo, que conversasse sobre nossas vidas. Eu trabalho para você, minha filha. Tenho feito tudo ao meu alcance para fazê-la feliz. Dou-lhe as melhores roupas de grife. Você viaja 2 vezes por ano, de primeira classe para fora do país. O limite do seu cartão de crédito internacional é de $100.000. E qual é a jovem da sua idade que tem um Mercedes conversível na garagem e um motorista à sua disposição? Você me deu muitas coisas, papai, mas esqueceu o mais importante. Qual? Perguntou indignado. Esqueceu de me dar a si mesmo. Não conheço seus sonhos, seus temores, suas lágrimas. Somos 2 estranhos vivendo na mesma casa. Falou, começando a chorar. Abalado, ele tentou evitar o clima emocional. Filha, você é a rainha desta casa. De que adianta ser uma rainha presa num palácio, vigiada por seguranças e com um pai que só vive para o trabalho? Lúcia emudeceu. Não sabia contrapor-se a essas verdades. Ana, então, tocou num assunto que nunca havia tratado com o pai. Pai, nós nunca falamos sobre a mamãe. Quem não dialoga sobre o seu passado, não o sepulta com maturidade, perpetua suas feridas. A morte da mamãe é um túmulo aberto em nossos corações. Você nunca teve coragem de conversar comigo sobre sua doença e as causas que a levaram a tirar sua vida. Lúcio ficou paralisado, sem reação. Não conseguia organizar as ideias. Este assunto era um tabu. Na casa dos Fernandes, até os empregados estavam proibidos de comentá-lo. O quarto que fora do casal vivia trancado. Somente a faxineira e a arrumadeira entravam lá uma vez por semana. Lúcio pensou várias vezes em mudar de casa, mas seu palacete era belíssimo, uma mansão única, embora triste. Acabou apenas mudando de quarto. Como o pai não se manifestava, Ana, lembrando-se da pergunta fatal que Marco Polo lhe fizera sobre sua mãe, também fez uma pergunta fatal para o seu impenetrável pai. Ansiava ajudá-lo. Você tem sentimento de culpa pela morte da mamãe, papai? Culpa? Eu? Que absurdo! Não me acuse! Não estou acusando, papai. Estou perguntando. Estou pedindo para você olhar para o seu interior sem medo. As reações súbitas e eloquentes de Lúcio
indicaram que a pergunta tinha mexido com os porões da sua mente. Procurando desesperadamente evitar o contato com o espelho da sua alma, ele olhou para o relógio e disse resolutamente: tenho um compromisso importante, preciso ir. Percebendo que ele entrara no desconhecido terreno da própria sensibilidade, ela insistiu: espere, papai. Os grandes homens também choram. Os olhos dele lacrimejaram. Um acontecimento raro para quem não se permitia a doce e aliviadora experiência do choro. Sofria muito, tinha insônia e períodos de angústia, mas negava a dor. Suas lágrimas sempre ficaram submersas sob os seus rudes comportamentos. Ao perceber que elas tinham saído da clandestinidade e subido ao palco dos seus olhos, rapidamente tentou escondê-las. Não admitia que um espectador contemplasse sua fragilidade, pois somente a glória podia ser admirada. A pedra de gelo da sua emoção estava derretendo, mas antes que o sentimento irrigasse sua inteligência com afetividade, ele se esquivou. Depois conversaremos sobre os grandes homens, e saiu apressadamente, sem mostrar a face e sem dar chance para a filha continuar o diálogo. Lúcio Fernandes evitava todas as conversas e situações que o remetessem à interiorização. Não se permitia crescer. Jamais reconheceram um equívoco, jamais pedira desculpas nem ajuda emocional. Era um homem doente que contribuía para formar pessoas doentes. Tinha algumas características respeitáveis, desde que o assunto fosse números e dinheiro. Era empreendedor, arrojado e perspicaz. Sabia investir em novos projetos e farejar por onde caminhava a economia mundial. Mas não tinha qualquer noção de por onde caminhava sua qualidade de vida. Lúcio tinha 8 empresas, nas quais era sócio majoritário. Elas empregavam 11.000 funcionários. Entre suas empresas havia um banco, uma indústria de computadores, uma fábrica de suco de laranja e, mais recentemente, uma indústria farmacêutica. Além disso, tinha participação minoritária em dezenas de outras empresas. Gostava de investir na bolsa de valores, comprar ações das empresas de tecnologia de ponta que se tornariam vedetes no mercado globalizado. Na maioria das vezes acertava. Estava listado na revista Fortune como o 83º homem mais rico do planeta. Em seu país, era o 42º da lista. Sua fortuna girava em torno de 4 bilhões de dólares. Todo ano, o maior prazer de Lúcio era melhorar sua classificação nas 2 listas. O poder e o prestígio gerados por essas listas tornavam-se sua droga. Pensava nelas obsessivamente durante todo o ano. Marco Polo não sabia o quanto seu futuro sogro era rico. Nem Ana tinha essa noção, pois era desligada, desapegada. Os dois nunca falaram sobre o dinheiro de Lúcio. Por subir nos bancos das praças e fazer poesias, ter uma explosão emocional com as pequenas coisas, cuidar dos feridos da alma, romper paradigmas e confrontar preconceitos, Marco Polo pressentia que o dinheiro de Lúcio poderia ser um grande problema para ele e Ana. Queria ser riquíssimo em seu âmago, rejeitava ser massificado pelo sistema social. Ansiava fazer da sua história uma experiência única, exultante, em que cada dia fosse um novo dia. Almejava incluir Ana nesse projeto existencial, mas preocupava-se com as dificuldades que ela atravessaria ao seu lado. E tinha razão. Por isso questionou-a. Ana, o sofrimento humano me perturba. Um dia vou sair do meu consultório e me dedicar aos grandes temas sociais. Desde meu primeiro ano de faculdade de medicina, esse desejo me domina. Viver comigo poderá ser muito inseguro. Temo por você. Com seu pai, você não correrá riscos, mas não terei aventura. Com ele, você terá proteção, mas não terei paz interior. Com ele, você terá o melhor padrão de vida, mas não terei conforto. O rapaz ficou pensativo, e antes que proferisse outra frase, ela acrescentou. Marco Polo, às vezes acho que o conheço muito pouco, mas o pouco que conheço me dá certeza de que você é a minha escolha. Presinto que ao seu lado meu amanhã será imprevisível. Mas o amanhã não existe, disse sorrindo. Beijaram-se. Ao afastar os lábios dele, ela inclinou um pouco a cabeça e brincou. Mas, por favor, quebre menos a rotina e arrume menos problemas.
Não consigo, ele afirmou com alegria. E não conseguia mesmo. Passada uma semana, Ana e Marco Polo procuraram o poderoso Lúcio para marcar a data do casamento. Os transtornos foram inevitáveis. Vocês são precipitados. Deviam esperar mais um pouco, retrucou o pai. Marco Polo insistiu. Não há o que esperar. Nós nos amamos. Então, sem delicadeza, Lúcio comentou. Amor. Amor é um interesse disfarçado. Papai, não fale assim. Eu amo Marco Polo. Não havendo como impedir o casamento, Lúcio tentou bloquear radicalmente o golpe do pretendente. Não queria que Marco Polo tivesse acesso às suas posses. Só aceito que você se case com Ana se for com separação total de bens. Ana, indignada, retrucou. Sou eu quem decide isso, papai. Marco Polo, intrépido, interferiu dizendo. Pois eu só me caso com sua filha se levar toda a sua fortuna. Ana se espantou. Lúcio levantou-se irado com a petulância dele. Esbravejando, bradou. Está vendo, minha filha? Eu lhe disse que esse rapaz era ambicioso. Mostrou a verdadeira cara. Caia fora enquanto é tempo. Em seguida, olhou para Marco Polo e acrescentou. Jamais você tocará em minha fortuna. Há um batalhão de advogados de olho em você. Ana estava chocada com o rumo da conversa. Marco Polo levantou-se e confirmou. Sim, sou ambicioso. Só me caso se levar toda a sua fortuna, pois para mim sua única fortuna é Ana. O resto não tem valor. Não quero um tostão do senhor. Ana ficou deslumbrada. Nunca fora tão valorizada. Seu intratável pai caiu do pináculo do seu orgulho. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Fariam um casamento civil em público e, posteriormente, um religioso em particular. O religioso seria ecumênico e contaria apenas com algumas pessoas, em especial o amigo de Deus, Falcão. Os pais de Marco Polo, Rodolfo e Elizabeth, moravam em outro estado e estariam felizes com o casamento do filho. Rodolfo vivia com dificuldades financeiras. Era um comerciante que gostava de ajudar as pessoas, mas não conseguia cobrar dos que lhe deviam. Sociável, afetivo, bem-humorado, gostava de ter longas conversas com os amigos. Elizabeth era descendente de uma família rica. Seus avós foram latifundiários, grandes proprietários de terra. Os pais dela viveram de forma nababesca. Tinham os melhores carros, as maiores casas, as mais belas roupas. Elizabeth vivera uma vida regalada na juventude. Mas seus pais, como seus tios, dissiparam a herança. Foi-se o dinheiro, ficaram as joias e permaneceu a pose. Era uma mulher recatada, de gestos comedidos e de poucos amigos. Apesar da sua ambição, era uma mulher de fibra, batalhadora. Os pais de Marco Polo não tinham recursos para contribuir com a festa. Lúcio Fernandes tomou a frente. Disse que fazia questão de dar a maior festa para Ana. O jovem casal recusou o luxo. Lúcio, então, afirmou que faria um evento simples, capaz de combinar com o estilo de vida dos noivos. Mentiu. Sigilosamente contratou o melhor buffet da cidade. Alugou para a festa o salão nobre do mais imponente Hotel 5 Estrelas, do qual era sócio, e mandou preparar uma decoração requintada. A festa não tinha a cara da noiva, mas do seu pai. Sob o controle de Carlos, o mordomo, e de uma dúzia de funcionários das empresas de Lúcio, fizeram secretamente não apenas os preparativos do casamento, como também uma enorme lista de convidados. A maioria não tinha relacionamento com Ana. Lúcio convidou grandes empresários, celebridades, deputados, senadores, o governador de estado, ministros, o presidente do país. O bilionário era um homem muito influente. Gastou mais de $500 mil no evento, uma quantia irrisória para alguém tão rico. O que era para ser uma simples festa tornou-se o maior acontecimento do ano. Colunistas sociais de jornais e revistas foram convidados para cobrir o evento. Ocupados com intenso trabalho, Marco Polo e Ana não perceberam o movimento em torno de seu casamento. Carlos e sua equipe foram eficientes. A magnitude da festa não objetivava apenas satisfazer o ego de Lúcio ou expressar sua megalomania usando o poder financeiro para encantar as pessoas. Desejava realmente premiar sua filha. A seu modo, ele a amava. Além disso, procurava diminuir a enorme dívida que tinha com a sua consciência. Nos raros momentos de lucidez,
Atormentava-se com a ideia de ter abandonado as duas mulheres da sua vida, a esposa e a filha. Queria compensar Ana pelos erros que cometera e por seu passado deprimente. Como não aprendera a falar a linguagem da emoção, falou a única linguagem que conhecia, a do dinheiro. Imaginava que uma festa memorável poderia redimi-lo. Capítulo 26. Enfim, o grande dia. Marco Polo chegou no salão uma hora antes de Ana e ficou espantado com a presença de tantos estranhos. Assustou-se, pensando que entrara no ambiente errado. Havia 5 seguranças trajados a caráter, identificando as pessoas e checando a lista. Carlos tinha dito aos seguranças que havia uma lista oficial, a de Lúcio, e outra com o nome de algumas pessoas que eram os convidados de Marco Polo e Ana, dos quais deveria exigir-se apenas a identificação e o convite. Os seguranças acharam estranho haver 2 listas, mas ordens são ordens. Marco Polo se identificou. Pelo nome reconheceram. Parabéns pela grandiosa festa, disseram os seguranças. O rapaz apenas movimentou levemente a cabeça em agradecimento e entrou. Os lustres cintilantes, os tapetes persas espalhados pelo chão, as dezenas de buquês de flores distribuídos em múltiplos locais saltavam aos olhos. Havia mais de 250 mesas, todas ricamente decoradas com taças de cristal francês. Vinhos das melhores safras seriam servidos. As festas de Lúcio eram famosas. Ele não poupava esforços para agradar os convidados, mas esta era singular. O psiquiatra pensador, poeta, desprendido, destemido, que tinha coração de andarilho, ficou embaraçado. Marco Polo não acreditava no que via. O que mais o espantava era a presença dos estranhos. Havia mais de 700 convidados e ele conhecia menos de 10% deles. Tentava cumprimentar com a cabeça os presentes, mas eles não respondiam. Não o conheciam, não sabiam que era o noivo. Não estavam ali por causa dele. Havia mais de 60 garçons servindo freneticamente os comensais. Uma equipe com 30 seguranças vestidos de terno azul marinho transitava pelo salão. Ao encontrar Lúcio, preferiu ser mais amigo do silêncio do que das palavras. Sabia que qualquer crítica redundaria em discussão, o que estragaria o momento sublime. Apenas pensou. Realmente este homem não gosta de mim. Sabia que Ana desconhecia os preparativos do pai. Lúcio foi receber pessoalmente alguns convidados especiais. Levou Marco Polo consigo. Ele se deixou levar. Senhor governador, primeira-dama, a festa lhes pertence, disse radiante. Ah, este meu futuro genro, apresentou-se em muita espontaneidade. Assim, ambos cumprimentaram cerca de 20 personalidades, entre os quais alguns riquíssimos industriais e banqueiros que também constavam da famosa lista das grandes fortunas. Havia respeito entre os empresários e um aparente desprezo por essa classificação, mas no subsolo dos seus comportamentos, vários eram seduzidos por ela. A inveja e a disputa corroíam a alma de muitos. Ocorreu a Marco Polo que a somatória das fortunas dos convidados ao casamento dava uma quantia de 150 bilhões de dólares, superior à soma do produto interno bruto dos 30 países mais pobres do mundo, incluindo os da África subsaariana, cuja população ultrapassava 350 milhões de habitantes. Porém, ninguém estava preocupado com os miseráveis. O que importava era a festa. Marco Polo, que aprendera a pensar como um mendigo e viver entre os miseráveis, agora se encontrava entre os multimilionários. A festa, que deveria ser um motivo de alegria, prenunciava ser uma fonte de preocupação. No entanto, ele sempre discursara afirmando que não há ricos ou pobres, famosos ou anônimos. Todos são seres humanos com necessidades internas semelhantes. Ao lembrar disso, recompôs-se. Um pensamento saltou em sua mente e aquietou sua emoção intranquila. Não é o ambiente que faz meu humor, mas meu humor que faz o ambiente. Serei feliz. Preferiu relaxar. Ana merecia. O secretário de Segurança do Estado, Dr. Kleber, também estava presente. Como era amigo pessoal de Lúcio, fez-lhe um favor. Mandou que um batalhão de policiais estivesse pela redondeza e colocou 50 membros de elite da polícia antissequestro disfarçados entre os convidados. O objetivo era proteger os grandes empresários e políticos importantes de possíveis ataques.
Marco Polo procurou seus amigos, mas teve dificuldade em localizá-los, pois estavam perdidos na multidão de estranhos. Sua mãe vibrava eufórica com o luxo da festa. Era tudo que sonhava para o filho. Recordou os áureos tempos da vida abastada. Um piano e um conjunto de violinos, tocados por profissionais do maior gabarito, animavam o ambiente. O juiz mostrava-se ansioso para começar o cerimonial. Estava deslumbrado com a magnitude da festa. Nunca abrira a boca para pessoas tão ilustres. Ana estava terminando de se arrumar. De repente ouviu um tumulto na porta do salão. Alguns seguranças barraram umas 15 pessoas mal vestidas, com comportamentos bizarros, fazendo trejeitos com a cabeça e movimentos involuntários com os membros superiores. No grupo barrado, alguns não portavam identidade nem convite. Disseram que os tinham esquecido. Mas mesmo os que portavam foram barrados. Os seguranças imaginaram, não é possível um milionário se misturar com esse tipo de gente. As pessoas barradas começaram a gritar pedindo passagem e produzindo um tumulto na entrada do salão, atrapalhando os nobres convidados que chegavam. Alguns deles indagaram dos seguranças. O que essa gente está fazendo na festa de Lúcio? Não sabemos, doutor, mas já os estamos expulsando. O grupo pressionava para dentro, mas os seguranças, cada vez mais agressivos, os empurravam para fora. O chefe da segurança contratado por Lúcio chegou. Informado da situação, observou os amotinadores e confabulou baixinho com os outros seguranças. Essas pessoas certamente são penetras. Perderemos o emprego se as deixarmos entrar. Não podemos perturbar as autoridades e a elite financeira. Mandem todos embora, mas, por favor, sem escândalo. O grupo resistiu, o tumulto aumentou. Lúcio foi informado da confusão e ficou visivelmente transtornado. Acionou o secretário de segurança, que, por sua vez, acionou sua equipe interna, imaginando que criminosos estivessem presentes. Chegando ao local, o chefe de segurança disse ao Dr. Kleber: essas pessoas parecem ter saído de um hospício. Dizem que são amigos do dono da festa. Como é possível? Observando-os, o secretário disse baixinho: cuidado, podem ser terroristas ou sequestradores disfarçados. Em seguida, com um olhar, pediu para os policiais anti-sequestro agirem. Os policiais corpulentos pegaram nos frágeis braços de Jaime, de Isaac, de Ali Ramadan, de Vidigal, de Romero, de Cláudia, de Sara, de Maria, do idoso e gentil Sr. Boni. Começaram a revistá-los e em seguida expulsá-los. Eles tinham ido à festa porque Marco Polo os fizeram sentirem-se seres humanos, estrelas únicas no palco da vida, ainda que fosse um palco sem plateia. Não podiam deixar de agradecer a um amigo tão sábio e tão caro. Agora eram novamente tratados como lixo social. Isaac os trouxera. Isaac era um homem mais rico do que vários convidados da festa. Vestia-se de maneira tão simples que parecia não ter uma empresa com 900 funcionários. Isaac alargara os horizontes da visão sobre a existência. Não tinha necessidade de ostentação. A doença o abatera, mas não eliminara sua ousadia, sua garra e criatividade. Tornara-se um empresário que só havia sentido em pisar no solo do capitalismo e conquistar mais espaços financeiros se isso fosse contribuir para o bem-estar dos seus funcionários e da sociedade. Sempre gostara de empregar legalmente imigrantes chineses, árabes, indianos, latinos. Conhecia, pela própria experiência, a dor da solidão de viver em terra estranha. Depois de ter superado sua doença mental, começou a empregar também egressos de hospitais psiquiátricos. Realizou uma solidária inclusão social. Seus empregados o amavam. Como Cláudia não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova, escolheram um vestido longo vermelho, sobreposto por um blazer preto. As duas peças tinham mais de 20 anos de existência e eram o melhor que ela possuía. Além de não combinar, contrastavam com o luxo das roupas das demais mulheres da festa. Para Cláudia, o importante era sentir-se confortável internamente e demonstrar para Marco Polo que, através dele, ela aprendera a resgatar seu sentido de vida e a ser útil para a sociedade. Também não tivera recursos para comprar um presente, mas fez da sua presença um presente inesquecível. O grupo chamava a atenção de todos. Normalmente, os pacientes com depressão, síndrome do pânico e outras doenças emocionais passam despercebidos aos olhos sociais.
Mas os amigos de Marco Polo eram portadores de transtornos mentais graves e crônicos. Alguns esfregavam frequentemente as mãos no rosto e no peito. Outros, como Jaime, traziam sequelas dos longos anos de medicação. Faziam movimentos musculares repetidos, parecendo mal de Parkinson. Para pessoas preconceituosas, não constituíam uma paisagem agradável. Algumas convidadas os olhavam de cima para baixo, estarrecidas. Eles não pareciam pertencer ao mundo dos mortais. Sara disse delicadamente para uma delas: "Eu não mordo, madame. Também sou gente." No meio da agitação, a esposa de um importante senador fez um ar de desprezo e espanto diante de Cláudia. Esta observou-a com a sensação de que a conhecia. "Você não teve aula de dança comigo na sua infância?" Perturbada, a outra exclamou: "Professora Cláudia?" "Sim, sou eu." "Que bom vê-la!" e saiu apressada. Os policiais estavam perdendo a paciência. Como empurrar não adiantava, começaram a arrastá-los. Alguns diziam: "Saiam, senão serão presos." Outros adicionavam: "Não perturbem seus penetras. Esta festa é para gente grande." Frágeis pela doença psiquiátrica e pelo uso prolongado de medicação, alguns começaram a tropeçar e a chorar. Subitamente, Jaime gritou: "Marco Polo! Marco Polo!" Todos seus amigos o acompanharam em coro. O barulho ecoou no interior do salão. Marco Polo, que até o momento não sabia da confusão, ficou assustado. Reconheceu aquelas vozes. Rapidamente, dirigiu-se para a porta de entrada. Ele convidara seus amigos e torcia para que viessem, mas sabia que alguns deles procuravam isolamento. Não gostavam de frequentar ambientes sociais estranhos, pois percebiam os olhares discriminatórios. Esquecendo-se dos riscos, foram à festa para mostrar seu gesto de amor. De repente, ao ser empurrado com violência, Ali Ramadan caiu. Sua expressão facial de dor e suas lágrimas levaram Isaac a se desfazer do segurança que o agarrava para socorrer o amigo. Não se tratava de um palestino e um judeu, mas de dois seres humanos se ajudando. Isaac levantou cuidadosamente seu amigo e interpelou o policial. "Quem você pensa que é, seu bruto?" Os seguranças e os policiais de elite não gostaram da sua atitude e o empurraram violentamente, bem como aos outros. O caos se instalou e ninguém se entendia. Nesse ínterim, Marco Polo chegou e exigiu: "Parem, parem!" Diante do noivo, os seguranças e os policiais se aquietaram. Para o espanto de todos aqueles homens e de todos os curiosos que se aproximaram, o noivo exclamou: "Cláudia, querida, que bom vê-la. Jaime, você aqui, que prazer. Isaac, Ali, meus queridos amigos." Ele os abraçava e beijava na face e na testa. O Sr. Boni disse timidamente: "Marco Polo, não nos quiseram deixar entrar na festa." "Como não, Sr. Boni? Vocês são os convidados mais esperados desta festa. Pelo menos para mim e para Ana." O secretário de segurança ficou perplexo. Havia muitos anos, quando era apenas delegado, tivera a mesma sensação diante de um jovem vestido de mendigo que aparecera na sua delegacia. De repente, os olhares de Marco Polo e do secretário se cruzaram. Marco Polo estava abraçado a Cláudia, mas soltou sua voz: "Grande cérebro, você aqui." Desta vez o secretário ficou estarrecido. "É aquele mendigo, mas agora vestido de noivo. Não é possível." "Continua sendo delegado?" "Hoje sou secretário de segurança e amigo do seu sogro." Falou todo orgulhoso e adicionou: "Fui longe em minha carreira e você me deu força. Nunca esqueci de que você me disse que meu cérebro era avantajado." Marco Polo engoliu em seco. Pensou novamente no poder do elogio, que é capaz de estimular a autoconfiança das pessoas. Ao mesmo tempo, refletiu sobre o poder da rejeição, que mesmo em tom de brincadeira, sem intenção de machucar, pode provocar um estrago na personalidade dos outros. Ainda bem que o delegado não descobriu que, brincando, diminuiu o número de seus neurônios, pensou. Marco Polo estava preocupado com a discriminação que seus amigos sofreram na entrada do salão. Tal rejeição poderia reduzir a pó a autoestima deles. Precisava reparar essa injustiça. O secretário coçava a cabeça ao vê-los. "Parabéns, secretário. Realmente o senhor foi longe em sua carreira." "Parabéns para nós. A vida é irônica. Hoje você é o centro da festa e eu sou o centro da segurança dela." Em seguida, Marco Polo desfez o mal-entendido.
para não deixar dúvidas, proclamou em voz bem alta para todos ouvirem, tanto os estranhos como os próprios amigos. Essas pessoas são meus convidados especiais. Estão entre os meus melhores amigos. Alguns convidados ficaram chocados. Comentaram entre si que tinham entrado na festa errada. Do outro lado, os amigos de Marco Polo ajeitavam orgulhosamente suas roupas, olhando seguranças com ar de grandeza. Ali Ramadan abordou Marco Polo perguntando: existem extraterrestres? Temendo que as alucinações já lhe tivessem voltado, ele repetiu a velha frase: não sei, mas sei que criamos monstros dentro de nós. Olhe quantos ETs fora de nós, disse apontando com o queixo para os seguranças. Marco Polo sorriu. São estranhos mesmo, mas no fundo são boas pessoas ali. Cláudia bateu no rosto de um segurança e, com a ingenuidade de uma criança, disse-lhe: bonitão, a festa é nossa. Ana conhecia uma boa parte desses amigos de Marco Polo. Apreciava a singeleza, a inocência e a criatividade deles. Certamente iria alegrar-se muito ao vê-los ali. Antes de entrarem no grande salão, duas famosas atrizes de cinema, amigas de Lúcio, chegaram ao local perseguidas por alguns repórteres. Uma delas tropeçou em Sara e caiu. Sara também se desequilibrou e foi ajudada por Cláudia. Irritada com as duas, a atriz encarou-as e espantou-se com os gestos bizarros que faziam com os braços e cabeça. Chamou o segurança e perguntou com alarde: que povo estranho é este na festa de Lúcio? Marco Polo, vendo suas amigas novamente humilhadas, disse à atriz: de todo o lixo produzido pela sociedade, o culto à celebridade é o mais estúpido. Abalada com a coragem do desconhecido, a atriz esbravejou: quem é você para dizer isso? Você não sabe que sou uma famosa artista? Elas também são atrizes do Teatro da Existência. Já ganharam até um Oscar pelo drama que viveram. Falou, apontando para Sara e Cláudia. Puxa, mas eu não as conheço, comentou admirada. Deveria conhecer, elas são fascinantes. Cláudia e Sara toparam a brincadeira. Disseram para as atrizes: queridas, depois lhes damos um autógrafo. E, tomando-as pelo braço, Marco Polo levou-as para o salão junto com todos os seus amigos. Ao entrar pela passarela central, por onde Ana passaria, os convidados ficaram paralisados e fizeram um silêncio fúnebre. Os músicos pararam de tocar. Os gestos incomuns e os movimentos involuntários daquelas pessoas agrediram os olhos dos ilustres convidados. Não estavam acostumados a conviver com pessoas diferentes. Cláudia, abraçada por Marco Polo, olhava e fazia caretas para os convidados. Romero estava envergonhado, cabisbaixo, mas Vidigal, muito solto, cumprimentava todos os presentes. Jaime estava um pouco constrangido, mas logo se libertou ao beijar várias flores que encontrou pelo caminho. Ali Ramadan entrou pomposo. Com um lenço na mão direita, rodando em torno da cabeça, dançava música árabe enquanto entrava no salão. Era um palestino feliz. Isaac andava sorridente. Não devia nada a ninguém e não exigia nada de ninguém para estar bem. Enfrentar aquela pressão não era nada comparado às pressões que já havia suportado. Marco Polo observou, um pouco afastado, um senhor que não apenas discriminava seus amigos, mas estava assombrado ao vê-lo. Parecia querer engoli-lo com os olhos. Balbuciou entre os lábios: cretino! Ao perceber o que o homem dissera, Marco Polo ficou perplexo. Não podia acreditar que um convidado o tivesse ofendido em seu próprio casamento. Pensou que era coisa de sua cabeça. Afinal de contas, a noite estava estressante. À medida que o grupo avançava, os convidados se entreolhavam, querendo entender o que ocorria. Alguns, em tom de chacota, diziam: